Queridos, graça e paz, uma alegria estar com vocês nesta manhã de domingo, para nós estudarmos juntos a primeira lição deste trimestre, né? Nosso primeiro trimestre de 2021, uma alegria tremenda estar aqui para a gente estudar juntos. Quero me apresentar, né? Sou o pastor Luiz Margarida. Estarei este ano com vocês, coordenando a escola bíblica, juntamente com o evangelista André e mais uma equipe maravilhosa. E a gente está bem otimista para esse novo ano, né? Mesmo que a gente tenha que seguir aí com aulas gravadas e tudo, nós estamos otimistas. Sei que Deus vai nos dar um ano de conquista, de bênçãos, né? Mesmo que hajam lutas e desafios, nós vamos prosseguir em nome de Jesus. O tema do trimestre nosso, que será estudado esses 3 meses, é o livro de Esther, né? Um dos livros históricos muito significativos da palavra de Deus, né? Contém uma lição muito importante de patriotismo, uma lição importantíssima de fé, de perseverança da nação de Israel em terras de cativeiro. E aproveitando o livro, toda a temática, todo o conteúdo do livro, a gente vai estar distribuindo os temas, né, e abordando todo o conteúdo do livro de Esther. O primeiro tema da nossa revista trata dos conceitos da família de Esther, né? E o papel influenciador do pai, né? Um pai adotivo que Esther teve. Esther se tornou órfã e teve o pai adotivo, então a influência positiva desta criação, desta formação. Então o tema é o papel influenciador dos pais, né? Eu quero ler com vocês o texto áureo da nossa revista. Diz assim: Esther, porém, não declarou ao seu povo e à sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. Ou seja, uma orientação de Mardoqueu a Esther em relação aos conflitos que houve naquele tempo, né? Verdade prática diz o seguinte: os pais têm uma importância na educação dos filhos, pois são os principais agentes de transmissão de valor nas crianças. O texto de referência que nós vamos usar de Esther está no capítulo 2, diz o seguinte: havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha mais pai nem mãe, e era moça bela, de parecer e formosura à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Esther, porém, não declarava a sua parentela ao seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando a criara, né? Nós indo para a introdução, queridos, diz o seguinte o nosso tema da introdução. Neste trimestre, estudaremos a vida de Esther e a importância de confiar em Deus. Portanto, observamos a influência de seus pais na vida dos filhos, a fim de gerar uma trajetória de vida marcada pela fé e confiança em Deus. Capítulo 1 de Esther, irmãos, trata de um contexto histórico ligado aos assírios, né? E o governo, o reinado
de Assuero, da Síria, um império que destronou o Império Babilônico, e tendo essa narrativa aqui de fundo histórico, de uma festa que o Assuero quis realizar, né, de uma festa assim de glamour, né, de exaltação às conquistas que ele tinha. E nesta festa ele pede para que a rainha que fazia companhia a ele na época se apresentasse lá na festa, né, para que todo mundo visse a beleza dela, a rainha Vasti. E a rainha Vasti negou comparecer nesta festa, onde estavam reunidos todos os líderes das províncias do reinado de Assuero. E com isso, Assuero fica muito contrariado, nervoso, faz ali um conselho com os líderes maiores que ele tinha, e eles aconselharam para que Assuero buscasse uma nova rainha, né? Destituísse o título de Vasti como rainha e buscasse uma outra. Então, houve um edital do rei, né, convocando moças do império, lindas, né, moças delicadas, de boas procedências, para que pudessem serem escolhidas, entre elas uma para substituir a Vasti. Então, dentro desse grupo de moças que foram selecionadas, Esther, ou seja, aquela menina criada por Mardoqueu, agora uma moça, com o nome hebraico de Hadassah, agora fez parte desse grupo que entre as moças que seriam escolhidas como rainha. Assuero, então, escolhe Esther, e a gente tem todo um histórico ligado à importância desta moça, né, que se tornou rainha no Império Medo-Persa, para preservação da linhagem judaica. Não vou apontar todo esse valor, porque nós vamos estudar isso durante todo o trimestre, né? E o cunho desta lição aqui, queridos, é falar da importância que houve na formação desta moça, dessa menina que se tornou rainha, os pais. Mesmo que ela se tornou órfã, os pais legítimos veio a falecer, um primo dela, Mardoqueu ou Mordecai, assumiu a paternidade, adotou Esther e gerou nela os princípios de fé, de obediência, de temor a Deus, de conhecimento da origem, da família, e pôde Esther, então, ser um instrumento de Deus para abençoar a nação, tá? Então, introduzindo o ponto 1 de nossa revista, aborda a ideia de vivermos o querer de Deus, ou seja, mesmo que haja transtornos na nossa história, no nosso convívio, no nosso dia a dia, a exemplo de Esther, que veio perder os pais, não quer dizer que Deus fugiu do controle, que ele não tem um projeto conosco. Até porque a gente estudando essa história, nós podemos perceber que o primo de Esther, que a criou, era uma pessoa influente, que tinha contato ali no palácio, que teve essas informações privilegiadas ligadas a esse edito do rei, introduziu Esther para ser essa pessoa que fez parte desse concurso de escolha de uma rainha. E isso tudo trouxe a proeminência de Esther. Esther passou a ser uma figura notável em um império da época, e onde eles estavam cativos desde do cativeiro de Babilônia, porque encerra o cativeiro de Babilônia, o império, com a vitória dos Medo-Persas, e assim mesmo eles continuam ali no cativeiro, um tempo, até que
retorne parte do povo para Jerusalém. Então Esther teve essa proeminência, né? E viveu esse querer de Deus, essa oportunidade que Deus deu a ela. Diz a revista o seguinte: o Senhor permitiu a morte dos pais de Esther antes que ela se tornasse adulta. Com a morte deles, a menina foi adotada por seu primo Mardoqueu, que, através dessa atitude, ficou conhecido por todos. Ele ensinou Esther a amar o seu povo e proporcionou a ela uma condição de identidade, ou seja, deu a ela uma formação cultural, de fé, de princípios, que toda a nação judaica tinha, né? Mesmo sendo eles ali um povo que estava em cativeiro, eles não perderam essa identidade. Isso vai ser dito, né, nos comentários seguintes, dessa importância, né, que eles foram discernidos no meio da comunidade dos medo-persas lá como um povo diferente, com identidade diferente, crença diferente, cultura diferente, tudo diferente. Isso que até provocou revoltas contra eles naquele período. Isso vai ser bem dito, esclarecido aí nas aulas seguintes, tá? Então, Mardoqueu era um judeu da tribo de Benjamim, era um descendente dos judeus exilados desde a deportação feita por Nabucodonosor. Sendo um homem temente a Deus, inteligente, atuou seguindo a direção de Deus em sua vida e de sua família. Estava sempre firmado em Deus, não temendo o mal que o homem poderia lhe fazer. Então, entendendo isso, a gente vê essa importância da formação que Mardoqueu trouxe a Esther, né, de ter essa identidade de fé, esta formação nobre de cultura, eu vou dizer assim, contextualizando para o nosso tempo, porque não era época, mas uma cultura cristã, né? Aquilo que nós ensinamos como seguidores de Cristo, certamente estava lá impregnado em Esther pela influência do seu primo Mordecai, que pôde criá-la. Ponto 1 diz o seguinte: ensina a criança o caminho que deve andar. Isso é até um versículo, né, que está em Provérbios 22:6, né, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não desviará dele. Queridos, eu acho, assim, das questões de formação de família, de identidade, esta orientação aqui é fundamental, uma orientação bíblica, onde a gente vai ensinar a criança a andar no caminho que deve trilhar. Não é nem indicar o caminho, é andar com essa criança no caminho, né? Formando valores, princípios, estando com essa criança, educando. E nós vemos essa orientação também em Deuteronômio, quando Deus orienta que nós temos que falar da palavra, orientar a palavra, né? Colocar nas testeiras da porta. Então, formar o conceito cristão, formar e ensinar a fé, valores, que o mundo tem torcido tanto para os nossos filhos, não é uma opção, queridos, é um mandamento. Deus nos manda formar em nossos filhos um caráter, né, honesto, sério, temente a Deus, que nossos filhos conheçam a fé, a palavra, e vejam também em nós este exemplo. Porque, meu filho, vá lá para a escola bíblica dominical estudar. Olha, meus filhos, vão à igreja, é bom, precisamos de ter uma fé. Isso não é o papel de um pai. O pai deve ir com seus filhos para a escola bíblica, né? Principalmente quando tivermos ela em funcionamento ali no templo, e não só para a escola bíblica, mas ir às reuniões, adorar a Deus, ter momentos
de devoção com a sua família em casa, ensinar os filhos a orar, a falar com Deus. Isso é papel do homem de Deus, da mulher de Deus, dos pais, orientar os filhos, né? Então isso está na palavra, aí ensina a criança o caminho que deve andar. Responsabilidade nossa, não é transferível, não se dá essa responsabilidade à igreja apenas, né? A igreja vai colaborar nessa formação de conceito religioso, de ideia de fé, mas quem impregna na criança são os pais, né? Nós que devemos, como pais, orientar nossos filhos. E nem tampouco transferir formação desses valores à escola, tal. Não. Responsabilidade nossa na formação dos nossos filhos, né? Ponto 2 do item 1 diz o seguinte: família em primeiro lugar. É muito importante isso aqui. Claro que a gente entende esses valores, né, de prioridade, que em primeira instância nós temos Deus, né, como a quem nós devemos honrar em primeiro lugar, adorar. E em segundo momento, nós mesmos, né, cuidar de você mesmo, zelar de você. E em terceiro estágio, né, de que eu vou dizer dessas prioridades, a família. E em quarto, vou colocar a igreja, né? Mas entendendo as prioridades, né, no conjunto de prioridades, família está lá, né, em primeiro lugar. Na cultura judaica, os pais tinham papéis importantíssimos na educação dos filhos. Cabia aos pais a obrigação de transmitir os conhecimentos para os mais novos, né? Também era responsabilidade dos pais encontrar um cônjuge para seu filho. A mulher cabia ensinar as suas filhas a serem obedientes, donas de casa. Mesmo após ficar órfão, Deus tinha planos para Esther e colocou sobre os cuidados de Mardoqueu através da sua família. Obteve conhecimento, instrução muito importante, tanto na área cultural, psicológica e também espiritual. Mardoqueu, através do seu comprometimento e dedicação, marcou de maneira espetacular a vida de Esther. Indiscutível, irmão, a importância, meus queridos, da formação familiar aqui, né, que é construída através de Mardoqueu, na identidade e formação que Esther teve, para que ela pudesse chegar às conquistas grandes e maravilhosas que Deus tinha, os planos de Deus para ela, né? Então, a família aqui foi extremamente importante. Então, família tem esse papel, irmãos, de nos formar, de construir nas nossas vidas identidade e também servir de suporte para que a gente galgue posições maiores, né? A base, o alicerce familiar te dá sustentação para te impulsionar para coisas grandes. Faça a diferença entre onde você estiver. Item 3 do ponto 1. A educação no meio do povo de Deus vai muito além do legítimo acompanhamento dos princípios religiosos. A verdadeira educação tem como princípio proporcionar ao homem crescimento em todos os aspectos, tanto na esfera espiritual como emocional, intelectual e comportamental. Mardoqueu foi um grande motivador na vida de Esther e mostrou a ela que, mesmo sendo órfão, mulher, membro de uma minoria étnica, né, escrava e religiosa, ainda assim, com a ajuda de Deus e dos conhecimentos adquiridos, ela podia fazer diferença onde ela estava. Então, observa aí, Esther, uma mulher, né? Ela fazia parte de uma minoria étnica, e assim mesmo
diante dos preconceitos da época ligados às mulheres, né, e também dos preconceitos ao povo judaico, Mardoqueu incentivou essa moça a ocupar um lugar nobre e distinto, né, se tornar uma rainha e exercer um papel importantíssimo de sustentação e preservação da linhagem do seu povo. É indiscutível, né, essa importância. E como também é possível fazermos diferença, queridos. Deus, claro, que para cada um ele tem um talento, um dom, uma projeção, nem todo mundo vai ser rainha, nem todo mundo vai ser rei, nem todo mundo vai ser extremamente conhecido, mas aonde Deus te colocar, faça diferença. Se você for aquela pessoa de oração, faça diferença na oração. Você for um diácono, sirva bem. Se você for um empresário, seja dedicado. For um obreiro dedicado ao ensino, esmere-se, estude, dedique para ensinar bem. Se você for um pastor, ame as ovelhas, dedique com amor. Então, não importa onde você estiver, onde Deus te colocou, na área profissional, como um líder eclesiástico ou não, não importa. Onde Deus te colocar, faça com esmero, porque ali Deus vai estar te usando, com o seu talento, com o dom que Ele te deu, com a proporcionalidade de projeção que Deus vai te dar, né? A gente entende muito bem que nem todo mundo vai ser um presidente da República, mas pode ser que alguém que me ouça aqui será o presidente, futuro presidente da República. Então, por isso, faça bem, dedique, porque nós não sabemos aonde Deus quer nos colocar, entendeu? Então, seja dedicado, faça a diferença, né? Exerça um papel notável, porque aí, nisso, Deus pode te alavancar muito. Ponto 2 diz o seguinte, exercendo a responsabilidade paterna. Irmãos, este item é de suma importância ligado ao tema de hoje, né? Que é justamente essa influência que os pais dão aos filhos, a importância dessa orientação. Então, não tem como. Nós temos responsabilidade de formação e de criação dos nossos filhos, né? É tão grande isso, que entre os animais, o que mais precisa de cuidado ao nascer somos nós, seres humanos, né? Qualquer animal, ele nasce, logo ele já se levanta, já consegue mamar e já caminha. Nossos filhos, para conseguir se alimentar, um homem, é com mais de 1 ano de idade, né? Comer sozinho ali, 2 aninhos, 3 anos, é que as crianças vão se alimentar comendo por conta própria. No primeiro ano de vida ali, ele é alimentado, a comida é colocada na boquinha, e aquele zelo, aquele cuidado. Então, nós somos responsáveis. Deus já nos responsabiliza na formação de nossos filhos desde a tenra idade, desde o nascimento. Ele precisa desse cuidado, desta formação. E isso, irmãos, eu quero te orientar. Não furte desse papel, tá? Seja responsável na formação dos seus filhos, ame, eduque, oriente, né? Tenha postura firme como pai e mãe e aprenda a educar, tá? Se você está tendo dificuldade na formação do seu filho, não deixe passar muito tempo, você perder os primeiros 5, 6 anos ali de influência da formação do seu filho, de qualquer maneira. Não, estude, busque material, né? Um livro secular muito bom na educação de filho, de um escritor psicólogo que chama Isami Tiba, e o tema do livro é Quem Ama, Educa.
Compre um material desse, aprenda, estude, não só este do Isamitiba, mas vai em busca. Se está difícil, se seu filho não te respeita, se você não conseguiu formar ali uma educação sólida na sua criança pequena, olha, corra atrás, não perca esse tempo, porque senão, quando chegar a adolescência, a idade adulta, já foi embora, né? Já não teve mais tempo e não dá mais para ficar correndo atrás. Então, é importantíssimo que nós sejamos testemunhas para os nossos filhos, né? Em comportamento também, não só falando, mas comportamento cristão, atitude cristã, filho de cristão, irmãos. Não pode ver o pai ficar xingando, brigando com a mãe, ou a mãe brigando e xingando e maltratando os membros da família. Aprenda a se comportar, né? Busque orientação, estude, né? Lide com o seu temperamento, estude temperamentos, mas se organize. Seja um exemplo de responsabilidade, de formação e de caráter para o seu filho, né? Você vai criar, né, num mundo tão difícil, nós estamos tendo tantas influências negativas através dos meios de comunicação, televisão, internet e celular e tantas coisas que nós temos hoje, que influencia negativamente na formação dos nossos filhos, e a gente então vai descuidar disso, né? Desse zelo, dessa responsabilidade que nós temos de formar nossos filhos. Então eu quero te desafiar nesta manhã, da importância disso. Ora, exercer responsabilidade paterna. Não negligencie nesse papel. Forme seus filhos da melhor maneira possível. Ensine eles a serem crentes. Deus te ordenou a isso. Deus não deu opção para o pai e para a mãe, dizendo, olha, cria a criança de qualquer maneira, quando ela crescer, ela vai escolher ser crente. Não. Claro que nossos filhos, ao ficarem adultos, eles vão ter direito de escolha, de servir ou não a Deus. Mas na formação, nós não temos o direito de dar essa escolha para os nossos filhos. O que Deus nos manda é, inculque na cabeça dessa criança a palavra. Forme esse menino, ensine essa criança, essa menina, esse menino a temer a Deus, a ser obediente a pai e mãe, a serem honestos, a temer ao Senhor, a honrar, a entender o papel de compromisso, de responsabilidade. Ensina! A Bíblia manda ensinar. Então, olha, se você furtar esse papel, você está cometendo algo contrário ao ensinamento da palavra. Se a gente ficar negligenciando a formação dos nossos filhos, estamos contrário à Bíblia. A Bíblia está mandando a gente cuidar dos nossos filhos, né? O cristão deve brilhar como testemunha de Cristo, tanto na igreja, lá fora, mas principalmente dentro de casa, tá? Nós temos que ser cristãos com testemunho e brilhando primordialmente dentro do nosso lar. Então, em nome de Jesus, querido, você que me ouve, que é pai, cuide dessa responsabilidade de paternidade, seja um pai que honre a Deus, que transmita isso para seus filhos, porque o valor de construir uma identidade de fé, de caráter cristão nas crianças, a gente colhe isso no futuro. Como a Bíblia diz, ensina no caminho, lá na frente eles vão permanecer com esse caráter. Terceiro e último ponto diz o seguinte, o perfil da família de Deus. É a partir da família que se aprende diversos valores importantes como afeto, consideração, ternura, cuidado e etc. A família não é só a base da sociedade, até como diz a nossa Constituição. Ela é muito além, ela é um alicerce do indivíduo, uma solidificação básica aqui para que o indivíduo, né, tenha uma formação excelente e prossiga, né? Que possamos tomar
como exemplo a amizade entre Mardoqueu e Ester, e então demolir de dentro de nossa casa toda forma de adoração que não pertence ao Senhor. Que o Senhor conserve a nossa família, assim como conservou a de Ester, de pé na sua presença, com base nos princípios inevogáveis da palavra de Deus. Então, nós precisamos buscar esse perfil da família de Deus, né? Uma família que teme a Deus, a exemplo deste modelo que nós temos aqui de Mardoqueu e Ester, mesmo que Mardoqueu não era o pai legítimo, né, assim, de linhagem de Ester, mas foi aquele pai adotivo que trouxe formação, que trouxe ensino, que ofereceu a ela essas bases iniciais que nós lemos aqui, como afeto, consideração, ternura, cuidado, amizade, amor, fé, companheirismo. Isso tudo, queridos, nós precisamos formar nas famílias, da nossa família, né? Então, para que isso se construa, nós precisamos de um alicerce importantíssimos, né? Que é alcançar o coração das crianças. Este detalhe de alcançar o coração de uma criança, queridos, para formar nela um caráter cristão, é fundamental, porque não é só a autoridade que o pai tem que ter, não é só mandar, não é só dizer que o filho tem que obedecer, ele tem que ter vínculo, amor, interação, né? Para que haja diálogo dentre os princípios de maior valor na formação de um indivíduo. A própria psicologia ensina o diálogo. Diálogo, né? Não é uma vara. Vara precisa, tem hora que você tem que dar umas lapadas, né? Orientar a criança, né? Lapada que eu falo não é arrancar sangue da criança, deixar vergão. É uma orientação, a disciplina, ou talvez o canto ali, o lugar do castigo, da disciplina. Ó, senta aqui, não levanta, deixa ali pelo menos 5 minutinhos, 3 minutinhos o menino, né, dando o limite, dando regra. Mas a boa conversação, o diálogo saudável, de amizade, de orientação, vai trazer, né, a possibilidade de você ganhar o coração dos seus filhos, né? Pai e mãe, a Bíblia orienta, não provoque a ira aos vossos filhos. Então a gente não tem que ficar gerando nos nossos filhos ira e sempre cobrança e batendo e aquela coisa. Não. Seja amigo, né? Claro, não vamos furtar o valor da disciplina, de uma correção, mas também não vamos isentar esse valor tremendo da amizade, do companheirismo, do amor, da interação que os pais têm que ter com os filhos, porque nisso aí vai ser construir a base sólida, interação, amor, amizade e disciplina, orientação juntos, né? Tem que ser equilibrado isso aí, porque se for só amizadezinha, beijinho, sem disciplina, não dá certo. Se for só disciplina, sem a interação, sem a amizade, também não dá certo. Tem que ter o equilíbrio das duas coisas. Interação, amizade, amor, compreensão, disciplina também. Orientação, né? Direção aqui, ok? Item 2, né? Item 1 é essa questão de um perfil de uma família de Deus, é alcançar o coração das crianças. O 2, Ester teve seu caráter formado na infância, né? A gente não tem isso escrito no livro, né? Lá, olha, desde a infância, Ester e tal, né? Mas o que se dá para entender da construção, da formação, de quem foi essa pessoa, o papel que ela exerceu e como ela foi orientada e submissa às orientações de Mardoqueu, dá para se entender que ela teve um caráter formado na infância, sim, né? Desde pequena, desde criança ali, sendo cuidada, orientada. Também não temos a data, que idade ela tinha quando os pais morreram, que Mardoqueu assumiu, né? Talvez, na primeiro momento de infância, os próprios pais que trouxeram esse caráter para ela,
Talvez a contribuição do pai e da mãe de Esther também foi muito importante. Vamos dizer, talvez ela fica órfã ali com seus 10 anos, a gente não tem a data, estou só supondo. Então ela teve uma formação excelente ali dos pais biológicos. Depois Mardoqueu assume, né, a paternidade ali como um pai adotivo, mas é claro que Esther teve uma boa formação na infância. Ponto 3 diz, como educar as crianças desta geração? Queridos, que pergunta, né? Finalizando esse material, esse conceito de hoje, como é importante essa pergunta, né? Como educar as crianças de nossa geração? Olha, o mundo de hoje assombra os pais, não só por causa da brutalidade, mas também em decorrência dos valores, né? Nós temos um mundo hoje muito cruel, violento, mas também com valores de ética e moral, né, no chão. Não está fácil. E a gente tem aí esses mecanismos, né, que entram em nossa casa, gerando todas essas mudanças de valores, a TV, a internet e outros meios, né? Então não há uma fórmula mágica aí, né, de como educar nossos filhos. Não tem aquela regrinha, olha, faça isso que dá certo, faça aquilo que dá certo, 21 pontos, né, para se criar um filho que você nunca vai errar com ele, uma pessoa que, olha, se você fizer isso, certamente seu filho vai dar certo. Não, não existe essa forma. Todas as famílias, queridos, passam por reveses, por dificuldades. Famílias nobres já tiveram membros que a desonraram, né? que talvez foram parar em presídios, entraram para um mundo do crime. Então não tem como. Olha, o filho de Adão, Caim, mata Abel. Então, um exemplo de pai e mãe, talvez melhor que Adão e Eva, que tinham a visita de Deus todos os dias, foram criados perfeitos. Olha, queridos, uma família excelente, assim mesmo. No ninho de Adão e Eva, houve Caim ali que mata o irmão. Então, eu quero te dizer o seguinte, não há essa fórmula mágica, mas nós precisamos nos esforçar para cumprir o que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos orienta num tempo de hoje para que a gente crie nossos filhos? Inculque nele a palavra de Deus. Forme seu filho com os princípios morais e éticos contidos nesta palavra. Queridos, não tem como. São valores que colaboram. Se a pessoa não quiser escutar, se alguém, meu pai e minha mãe me ensinou, mas eu quero é o mundão, aí tudo bem, escolha dele. Mas que se ele foi orientado, ele sabe o caminho certo, tá? Então, se a pessoa obedece à palavra de Deus, ele vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, ele vai ser um companheiro decente, ele vai ser uma pessoa que não fica usando palavras torpes, não fica xingando. Olha, tudo que a Bíblia nos orienta para a gente servir a Deus de forma correta é o que você tem que passar para o seu filho no tempo de hoje. Esforce para isso. Seja dedicado em estudar a palavra, seja dedicado em transmitir isso à sua família. Dê exemplo de cristão, ame a Deus, honre o Senhor, participe com regularidade da vida da igreja, do corpo de Cristo, seja irrigado com esta vida de Cristo, né? Não fique distante, longe, sozinho. Não, faça parte do corpo, envolva, ame a Deus, sirva, colabore com você mesmo, com a sua família. Use a palavra como regra, porque não tem como. O que é que nós precisamos para formar um indivíduo cristão honesto? É que esta pessoa ouça e cumpra a palavra de Deus, né? Tenha a oportunidade de aprender, né? E praticar, né? Então, te oriento a isso, como criar nossos filhos nessa geração de hoje, é com base nos fundamentos que nós temos da palavra de Deus, tá? Te oriento e quero concluir aqui dizendo,
a história da humanidade é marcada por aqueles que influenciaram suas gerações. Por meio da educação recebida, Esther pôde fazer toda a diferença por onde passava. Quer possamos seguir os seus passos e marcar nossa trajetória, exaltando o bom e exalando o bom perfume de Cristo. Deixo essas palavras a você, pai e mãe, com alegria, com amor. Quero te incentivar a esforçar o máximo para aprender essas dinâmicas de uma boa educação. Busque material, estude a Bíblia, seja frequentador da igreja, seja um frequentador, um assistente, um ouvinte aí da escola bíblica dominical, para que você tenha insumos na mão, meios para você poder transmitir cada vez mais um melhor conhecimento à sua família. Obrigado, um abraço e que este ano 2021 a gente possa tê-lo aí na presença de Deus, sendo fiéis, buscando ao Senhor em todo momento. Amém? Quero orar com você. Pai, te adoro por este tempo que tivemos de estudo da palavra e queremos buscar do Senhor, ó Deus, este conhecimento para educar nossos filhos, para transmitir uma boa formação cada vez melhor à nossa família e que o Senhor nos dê para esse próximo ano estratégias, graça, sabedoria e força para transmitir a tua palavra à nossa geração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado, queridos. Até a próxima.